Bom dia, amada igreja. Eu sou a Aline Graziella, tenho 32 anos, sou casada com o Roger e somos pais da Isabela Vitória. Desde que nasci, a misericórdia de Deus tem me alcançado. Na minha jornada até este presente momento, o Senhor me sustentou e esteve guiando os meus passos. Eu frequentei outra igreja junto com a minha mãe desde bebezinha. Aprendi sobre Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, e sobre o Espírito Santo, porém de uma forma legalista, com um fardo pesado e com um olhar humano. Com a idade de 18 anos, eu me batizei, porém com pouco entendimento que eu tinha naquela época. Meu batismo foi por imersão, porém o sentimento e o meu entendimento daquela época era bem confuso. Segui os ensinamentos e doutrinas daquela igreja, porém sempre com muitas dúvidas que não eram respondidas. Eu vivi um evangelho qual eu acreditava que as boas obras vinham do meu esforço e que eram recompensadas por Jesus Cristo com a salvação. Acreditava que meus pecados do dia a dia eram apenas erros e fraquezas. Me sentia como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Achava que eu tinha méritos e créditos com Deus por seguir a doutrina da igreja. Me sentia santa. Com 23 anos, eu me casei com o Roger, a qual foi uma preparação de Deus. Ele nos uniu para um propósito maior. Seguimos nossa vida nessa outra igreja e o amor de Deus foi sempre conosco, apesar do nosso pouco entendimento. Tudo começou a mudar em nossas vidas durante a pandemia. Eu fiquei grávida, a igreja ficou fechada e nós começamos a buscar a ler mais a Bíblia em casa. A minha filha nasceu e minha mãe, infelizmente, após 2 semanas do nascimento da minha filha, pegou Covid. E após 20 dias internada, veio a falecer. Nesse período, a minha fé se abalou. Não entendia porque Deus não ouviu as minhas orações, porque as profecias recebidas naquela igreja não se cumpriram. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia e no seu plano de salvação, não me desamparou. Diante de todo o caos que estava vivendo, meu esposo tomou a decisão de conhecer uma outra igreja, algo que foi bem difícil para mim aceitar. Passou os meses, eu indo na outra igreja e ele frequentando a IBCC. Estávamos divididos, e isso me entristecia. Conversando nós com um amigo, ele me disse: Aline, biblicamente você precisaria seguir o Roger, pois a mulher deve ser submissa ao seu marido. Aquilo mexeu comigo, me fez repensar. Porque em nenhum momento meu esposo me obrigou a nada, muito pelo contrário, ele sempre agiu com muito amor e paciência comigo. E graças a Deus e a Jesus, o Espírito Santo usou-se também de uma outra amiga minha, que fez me reconhecer que eu já não fazia mais parte daquela outra igreja, que os meus pensamentos já eram outros, que o meu entendimento de graça já era outro, e que eu estava com muito medo. Diante de tudo, eu decidi vir conhecer a IBCC. Foi bem estranho no começo, mas foi recebida com tanto amor que comecei a vir mais vezes. Fiquei frequentando as 2 igrejas por um tempo, até que já não conseguia mais ir à outra igreja, porque as palavras lá pregadas já não faziam sentido para mim, pelo entendimento que estava adquirindo. Então decidi fazer a classe de batismo, mas sem a obrigação de me batizar, porque eu tinha receio, já que tinha batizado por imersão na outra igreja. Acreditava que seria um rebatismo. Porém, a cada classe, eu enxergava que precisava batizar, pois o meu batismo na outra igreja foi sem entendimento algum da graça de Jesus. Lendo Efésios 4:5, onde fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E conversando com o pastor Silas, o Espírito Santo trabalhou no meu coração e me fez entender da importância do batismo consciente, pois hoje eu entendo que sou uma pecadora e que sou salva pela graça de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, que não tem merecimento algum, mas a sua graça e o seu amor me alcançaram, pela sua infinita misericórdia, e que as boas obras são movidas por Ele, que tudo é somente por Ele e para Ele. E entendo que eu já vinha caminhando pela estrada do Senhor, porém de olhos vendados, e que hoje estou sem essas vendas, vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aproveito a oportunidade para confessar a todos a minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e expressar a minha vontade de batizar na IBCC, uma igreja bíblica e saudável, que nos recebeu com todo amor e paciência, e que tem nos ajudado a trilhar o caminho da verdade e da vida, através da Bíblia e dos ensinamentos cristocêntricos aqui pregados. Hoje, eu confio exclusivamente no sacrifício de Jesus, realizado na cruz em meu lugar, e creio que a salvação é obra exclusiva da graça de Jesus. Para concluir, escolhi 2 versículos, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, amada igreja. Graça e paz a todos. Eu sou o Roger, casado com a Aline, e juntos fomos abençoados com a linda Isabela. Nasci em um lar religioso, onde fui membro assíduo e fervoroso da congregação cristã no Brasil, até o momento, o começo da pandemia. Por ser uma igreja exclusivista, aprendi ali doutrinas estranhas, sem ter noção de que poderiam estar divergentes da palavra de Deus. Porém, não questionava, porque tinha medo de estar pecando contra o Espírito Santo e perder a salvação. Fui batizado aos 12 anos, pois aprendi que para se salvar precisaria do batismo, fazer boas obras e andar conforme os padrões de santidade ditado pelo ministério daquela igreja, e não praticar os pecados sexuais considerados como pecados de morte pela igreja. Vivi uma vida de farisaísmo, de orgulho pelas minhas obras, idolatria pela instituição. Defendíamos que ali era o caminho da salvação. Com isso, invalidava a obra de Cristo na cruz. Ser bem visto pelo que eu fazia me trazia muito orgulho, e jamais pensei que tudo isso eram pecados tão graves quanto os pecados sexuais. Mesmo vivendo esse falso evangelho, o amor de Deus e suas bênçãos temporais me acompanharam, desde minha infância. Porém, hoje, entendo que muitas vezes Deus quis me mostrar a sua verdade, mas por estar confortável no engano, sempre recusei a olhar para aquilo que Deus queria me mostrar. Até que com a vinda da pandemia, Deus permitiu que passasse por momentos psicologicamente difíceis, onde comecei a questionar todas as coisas que acreditava, principalmente palavras, promessas, revelações e profecias que não tinham sentido nem cumprimento, confirmações. Até que um dia, em profunda tristeza, orei a Deus e disse: Deus, se todo esse ensino ouvido a vida toda,
Não é a tua verdade, me mostra a tua verdade. Por alguns dias recebi apenas um silêncio de Deus, até que senti uma enorme vontade de ler a Bíblia. Comecei a ler, parecia que estava lendo pela primeira vez. Era como um espelho me mostrando quão podre e longe de Deus eu vivi toda a minha vida. Pela primeira vez entendi a verdadeira doutrina de Cristo nos Evangelhos quanto à salvação, em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome de gênito do Filho de Deus. As cartas de Paulo aos Romanos confirmou quão miserável pecador eu era, mas também entendi quão sublime foi o amor de Jesus por ter me dado a garantia eterna de salvação. Após ler essa carta em oração, confessei pela primeira vez ser pecador e entreguei a Ele toda a minha vida. Finalmente, entendi que nenhuma instituição terrena era proprietária da salvação ou caminho para isso, mas Jesus era o único caminho. E como está escrito em Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e que até mesmo minhas boas obras não eram frutos meus, conforme está escrito em Efésios 2:8, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Diante disso, me vi na necessidade de buscar uma comunidade onde realmente a verdade bíblica fosse pregada. E a primeira que conheci pessoalmente foi a IBCC. E pude provar o que era um culto cristocêntrico, onde irmãos pecadores humildemente se apresentavam para adorar a Deus. Deixar a igreja anterior não foi uma decisão fácil. Inicialmente, minha esposa disse que não me acompanharia, mas com a Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, alguns meses depois ela começou a me acompanhar. Frequentando os cultos e o IBC aos domingos, logo ela também entendeu o quão distante estamos da Palavra de Deus. Iniciamos a classe de novos membros e hoje, perante essa amada igreja e na presença de Deus, confesso publicamente que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que é o primeiro da ressurreição e o único intercessor entre Deus e os homens. Com alegria serei batizado, conforme a Palavra de Deus, em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agradeço aos amados pastores, líderes e membros da IBCC, que nos acolheram com tanto amor e paciência em esclarecer nossas dúvidas, não colocando em posições humanas, mas nos recebendo com tanto amor. Aliás, temos provado aqui o que realmente é o amor fraternal. Termino com alguns versos que sempre gosto de meditar. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu algo para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês, para mim não é, mas tenta gravar o nome desses irmãos. Tenta se aproximar deles. Roger, Aline e Isabela. Isabela. Então diz assim, Roger, Aline e Isabela. Fala assim. Bom dia, amada igreja. Eu sou Claudemiro, esposa da Daniela, pai do Vitor, de 8 anos, e Maria Luísa, 6 anos. Louvo a Deus através do seu santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela sua obra de salvação, em que pagou os nossos pecados através da cruz. Pelo seu sangue derramado, ele nos concedeu o perdão. Nasci e fui criado em um lar cristão, e ao longo da minha vida, até junho de 2022, frequentamos outra instituição religiosa. Nessa instituição, fui ensinado que para ser salvo, deveria me batizar e praticar boas obras, que no último dia, o Senhor pesaria essas obras para decidir se eu seria salvo ou não. Me batizei-me aos 14 anos, com a intenção de ser salvo. Na minha caminhada, não cometia pecados, mas sim faltas e erros, pois não tinha noção do pecado que cometia. Por isso, perdia perdão a Deus pelas faltas e pelos erros. Não tinha conhecimento profundo da Bíblia, pois éramos ensinados que não deveríamos estudá-la, mas sim fazer uma leitura aleatória. Fui advertido que muitos que seguiram pelo caminho do estudo acabaram enlouquecendo ou pecando, porque a palavra de Deus deveria vir através da pregação do púlpito. Como estava sempre envolvido com as atividades da igreja, como manutenção e construções, achava que estava servindo e agradando a Deus. Com o advento da pandemia, o Evangelho genuíno chegou em nossas vidas, através de lives e cultos online, estudo bíblico, e através também do YouTube, que levou nós à pregação do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebi que muitos dos aprendizados e crenças que eu tinha não condizia com os estudos da Bíblia que fazíamos. O Evangelho sempre nos confrontava com nossos pecados. Já não concordava com muitas regras e doutrinas criadas pelo homem dentro daquela instituição, mas tinha medo de sair e procurar uma igreja saudável, que pregasse o Evangelho. Fui advertido que se saísse, o Senhor poderia pesar a mão e eu acabaria pecando. Até que em um culto fomos expostos e percebi que ali já não era mais o nosso lugar. Já estava frequentando a IBCC, pelo qual rendo graças a Deus por esta amada igreja, que nos recebeu de braços abertos e nos acolheu em um momento tão importante de nossas vidas. Com as pregações, tive o entendimento de que não temos mérito algum para alcançar a salvação. Como está escrito em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje tenho certeza da minha salvação. Creio por fé, como está escrito em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Faço minha confissão de fé perante todo vós, através da graça que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para ser um salvo e ter a vida eterna no céu junto com todos vós. Meu verso é Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé a igreja. Vontade. Eu sou a Marilene, como acabou de dizer, Mari, que fica mais curtinho. Então, e essa é a minha filha, a Adriele. Eu hoje vou apresentar aqui o meu testemunho breve, simples, mas sempre saiu do meu coração. Imagina, põe o microfone um pouco mais perto, isso. Eu estou com um probleminha na garganta. Então, eu quero começar agradecendo a Deus por haver tirado as escamas dos meus olhos e me tem dado a graça de alcançar a salvação por Jesus Cristo, que hoje sei que é o único e suficiente Salvador. Antes de conhecer o Senhor, eu cria que a salvação seria por minhas obras. Obedecia cegamente às doutrinas impostas pela denominação a qual eu estive por 27 anos. Com a chegada da pandemia, os cultos passaram a ser transmitidos pelo YouTube, o qual entendeu que o conteúdo me agradava, assim me enviou outros pregadores, onde percebi o engano em que vivia, onde descobri que existe um Deus e um Jesus Cristo na Bíblia, coisa que eu não sabia, onde eu estava. Com isso, me pareceu estar despertando de um sono. Encontrei o Fernando, um youtuber, e tem um canal chamado Caminho de Damasco. Um dia eu consegui o celular dele, liguei e contei para ele a minha história. A princípio eu achava que eu estava ficando louca. E ele, por telefone, me falou algumas coisas que me indicou essa igreja. Ele, não sendo daqui, me indicou essa igreja para eu vir conhecer, a IBCC. Confesso que vim com receio de encontrar a mesma pregação que já conhecia. Porém, ao terminar o culto, saí feliz, não por haver recebido promessas, mas sim por saber sobre as verdades do Evangelho. Hoje, eu glorifico a Deus por sua infinita bondade em minha vida. Estou aprendendo e tenho o desejo de continuar participando dos cursos aqui oferecidos. O versículo que abriu os meus olhos, Efésios 2, 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós praticarmos. Neste dia, torno pública a minha fé. E agradecimento a Cristo Jesus, que sofreu a dura e humilhante morte na cruz, carregando ali os meus pecados, para que através da sua ressurreição estejamos livres da ira do pecado. Amém. Mari, bem-vindo, Mari. Bom dia, amada igreja. Meu nome é Sara Carolina, esposa do Rogério. Junto nós temos uma filha de 22 anos. Agradeço a Deus pela minha salvação, pois Ele me lavou e purificou no sangue do seu unigênito Filho derramado na cruz do Calvário. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quando buscarmos saciar nossa sede, indo até Jesus, nunca mais teremos sede. Sou nascida em um berço cristão, dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista. A minha vida sempre foi pautada no cumprimento das regras e doutrinas daquela instituição. Desde pequena, fui ensinada que para ser salva, era necessário o cumprimento de todos aqueles conjuntos de ensinamentos. Aos 14 anos me batizei, e para manter a minha salvação, deveria manter as boas obras, através dos usos e costumes. Quando falhava na observância dessas ordenanças, sentia grande peso e tristeza, pois achava que poderia perder a salvação, e questionava a minha conduta. De fato, eu não era uma cristã convertida e não conhecia o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, eu era uma religiosa extremamente legalista. Eu nunca imaginei que isso iria mudar, mas foi na pandemia que tudo radicalmente na minha vida mudou. Com o fechamento das igrejas e com os cultos em transmissões online, o meu esposo foi o condutor na qual o Espírito Santo o alcançou, de modo que aos poucos também começou a trabalhar em mim.
através das pregações do Evangelho genuíno. Quando ele assistia os cultos pela internet, muitas vezes no meu íntimo, eu questionava e relutava se estaria correto, visto que as pregações eram totalmente diferentes daquilo a qual sempre vivenciei. Quando eu ouvi os versículos de Efésios 2, de 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso me impactou profundamente e me fez refletir. Após essa descoberta, e para minha alegria, percebi que as respostas para os meus questionamentos sempre estiveram dentro da minha casa, através das Sagradas Escrituras. Foi quando o Espírito Santo arrancou as escamas dos meus olhos, me despertou e colocou dentro de mim a sede pela palavra de Deus. Até que um determinado dia recebi o convite do meu esposo para conhecer a IBCC. Em primeiro momento não aceitei e disse que não viria, tendo em vista que tinha receio em visitar outras igrejas, pois a vida toda fui ensinada que não poderíamos participar de cultos de outras instituições religiosas, bem como tinha receio em magoar os meus pais. Mas o meu íntimo almejava esse encontro. Foi quando o Espírito Santo, de maneira especial, iluminou os caminhos através da minha filha, que manifestou dizendo que gostaria de conhecer. Senti envergonhada pela minha atitude e reconsiderei o convite, mas com uma condição: eu vou com você, somente desta vez para te agradar. Saiba que não sairei da igreja onde nasci e cresci. Louvo a Deus que ao chegar aqui fui tocada pelo amor fraternal entre a Irmandade, e principalmente pela mensagem do Evangelho genuíno. Saímos daqui impactados e regozijados por tudo que ouvimos naquela noite. Confesso à igreja que a minha conversão a Cristo ocorreu naquela noite. Ao retornar em meu lar, prostei diante de Deus em arrependimento e pedi perdão por todos os meus pecados. A quão pecador e miserável sou diante de sua presença, que somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário tenho poder para me salvar, justificar e santificar, e que minha salvação é eterna, um dom de Deus, obra da sua maravilhosa graça, que jamais perderei. Os versículos que me impactaram são: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Portanto, faço aqui a minha confissão de fé. Serei batizada nesta igreja após crer na graça redentora de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e que Ele é meu único e suficiente Salvador. Amém. Bom dia, amada igreja. Me chamo Rogério, sou casado com a Sara Carolina. Juntos, nós temos uma filha de 22 anos de idade. Agradeço a Deus pela rica oportunidade, a qual, diante da igreja, faço a minha confissão de fé. Pois, onde abundou o pecado em minha vida, superabundou a graça. Hoje, compreendo que o homem é salvo somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, através da sua magnífica e redentora obra consumada na cruz. Pois é o poder de Deus para a salvação. É impossível eu ser salvo pelas minhas próprias obras, uma vez que elas estão manchadas pelos meus pecados. É somente pela misericórdia e a graça de Deus Altíssimo. Sou nascido em um berço cristão, sendo a terceira geração dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista, onde me tornei um crente institucional. Embora nascido ali dentro, eu não era um cristão convertido ao Evangelho genuíno. Não conhecia o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecia somente os dogmas, os costumes, quem foi o missionário fundador. Ou seja, conhecia a história institucional daquela denominação. Eu era um religioso legalista. Amava cumprir todos aqueles ensinamentos e rituais. Achava que seria salvo ao cumpri-los. Mesmo assim, pairava sobre mim várias questões abertas sem respostas. Diante das lacunas, comecei de maneira ainda tímida e escondida a buscar respostas para as minhas dúvidas, através das Sagradas Escrituras, bem como através de pregações na internet de vários pastores. Foi durante a pandemia, num momento muito difícil e dolorido na minha vida, com a perda do meu pai, que o Espírito Santo me alcançou, revelou o meu Salvador Jesus Cristo e a sua maravilhosa e magnífica obra de redenção realizada na cruz do Calvário. Em seguida, tomei conhecimento de um grupo de irmãos que estavam congregando aqui na IBCC. Comecei então a assistir os cultos online. Foi quando eu ouvi a mensagem pura e genuína do Evangelho sendo pregada, como nunca tinha ouvido antes. Logo, nasceu o desejo em conhecer
e congregar fisicamente com os irmãos, mas tinha receio, pois a vida toda fui ensinado que não deveríamos participar de cultos de outras instituições religiosas, pois desta forma estava ferindo a doutrina da obra de Deus. Em um determinado dia, acompanhado de um casal de amigos, viemos de forma clandestina e escondidos conhecer a IDCC. Fomos muito bem recebidos e acolhidos pela querida Irmandade. Naquela noite, o Espírito Santo falou grandemente comigo, através do sermão pregado. Durante a semana, tive que conquistar e convencer a minha esposa a vir comigo no culto seguinte. Ela aceitou, mas com uma condição, entre aspas, eu vou com você somente desta vez para te agradar. Saiba que não sairei da igreja onde eu nasci e cresci, fecho aspas. Louvo a Deus que ao chegar aqui, ela também foi tocada pelo mesmo amor fraternal entre a Irmandade e principalmente pela mensagem do Evangelho. Saímos daqui impactados e regozijados por tudo o que ouvimos naquela noite. Mesmo assim, tentei continuar a frequentar a antiga denominação. Mas, infelizmente, ficou cada vez mais difícil, pois a cada culto era uma tortura. As pregações destoavam muito da Bíblia. Então decidimos desligar-se e fazer parte desta família de Cristo. A cada culto que aqui participávamos, éramos alimentados espiritualmente pela palavra de Deus. Isto é, o Evangelho me quebrantava por dentro e me constrangia, revelava as minhas fragilidades e mazelas espirituais, a minha condição perante Deus, sendo um pecador miserável, como eu estava distante e destituído da sua glória. A partir de então, compreendi que fui salvo, convertido e justificado pelo Evangelho de Cristo Jesus, de modo que a justificação do pecador é pela graça, que é a fonte da salvação, sendo um favor que o homem não merece. A graça de Deus chega até nós gratuitamente, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, que Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e a sua tolerância. Isto é, a salvação é pela misericórdia de Deus, pela sua grande benevolência. Diferença disto, ninguém pode ser salvo, pois não há obra diante de Deus que justifique a salvação de alguém. Os versículos que me impactaram são: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, versículo 6. Pois são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, de 8 a 10. Para concluir, nada supera o amor e a misericórdia de Deus em salvar um pobre e miserável pecador como eu. Nada supera o amor e a misericórdia de Deus, pois não habita em mim nada que possa satisfazê-lo. De fato, Deus salvou um miserável pecador como eu. Portanto, faço aqui a minha confissão de fé. Serei batizado nesta igreja após crer na graça redentora de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o meu único suficiente Salvador. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Rogério. Estamos chegando ao fim.